O batismo, sacramento da adoção e iniciação, morte e vida. O batismo, primeiro dos sacramentos. A primeira atitude da alma em face da revelação que lhe é feita do plano divino da nossa adoção em Jesus Cristo é, como vimos, a fé. A fé é a raiz de toda justificação e o princípio da vida cristã. Tem por objeto primário a divindade de Jesus, enviado pelo Eterno Pai para operar a nossa salvação. Deste objeto capital, a fé irradia sobre tudo o que se relaciona com Cristo: os sacramentos, a Igreja, as almas, toda a revelação. E quando, soprada pelo Espírito Divino, vem a terminar no amor e na adoração, para entregar todo o nosso ser ao pleno cumprimento da vontade de Jesus e do Pai. É então que atinge a perfeição. Mas a fé não basta. Quando nosso Senhor envia os apóstolos a continuarem na terra sua missão santificadora, diz que aquele que não crê será condenado. E não diz mais nada com respeito aos que não querem crer, porque sendo a fé a origem de toda justificação, tudo que se faz sem fé nenhum valor tem aos olhos de Deus. Mas, para aqueles que creem, Jesus Cristo acrescenta, como condição para a incorporação no seu reino, a recepção do batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. São Paulo diz igualmente que aquele que recebe o batismo é revestido de Cristo. Portanto, este sacramento é a condição da nossa incorporação em Cristo. O batismo é o primeiro de todos os sacramentos. A primeira infusão da vida divina em nós faz-se no batismo. Todas as comunicações divinas sobrenaturais convergem para este sacramento ou o pressupõem normalmente. Nisto está o seu valor. Detenhamo-nos um pouco na sua consideração. Nele encontraremos a origem dos nossos títulos de nobreza sobrenatural, pois o batismo é o sacramento da adoção divina e da iniciação cristã. Ao mesmo tempo, descobriremos como, em seu germe, o duplo aspecto da morte ao pecado e da vida para Deus, que deve caracterizar toda a existência do discípulo de Cristo. Peçamos ao Espírito Santo, cuja virtude divina santificou as águas em que fomos regenerados, nos faça compreender a grandeza deste sacramento e os compromissos que nele tomamos. A sua recepção marcou para nós a data para sempre bendita, em que nos tornamos filhos do Pai Celeste, irmãos de Jesus Cristo, em que nossas almas foram consagradas como um templo a este Divino Espírito. Sacramento da adoção divina. O batismo é o sacramento da adoção divina. Já vos expliquei que é pela adoção divina que nos tornamos filhos de Deus. O batismo é como que um nascimento espiritual no qual nos é conferida a vida da graça. Temos em nós, em primeiro lugar, a vida natural, que recebemos dos nossos pais segundo a carne. É por ela que entramos na família humana. Esta vida dura uns anos e termina com a morte. Se tivéssemos apenas esta vida, jamais conseguiríamos ver a face de Deus. Por ela somos filhos de Adão, e por isso mesmo marcados desde o momento da nossa concepção com o pecado original. Oriundos da raça de Adão, recebemos uma vida envenenada na sua origem, compartilhamos da desgraça do chefe da nossa raça. Nascemos, diz São Paulo. Esta vida natural, cujas raízes mergulham no pecado, em si é estéril para o céu. Mas não há só esta vida natural. Deus, como já vos disse, quer dar-nos uma vida superior, uma vida que, sem destruir a vida natural, no que ela tem de bom, a ultrapassa, eleva e deifica. Deus quer comunicar-nos a sua própria vida. Esta vida divina a recebemos como sendo um novo nascimento, um nascimento espiritual, pelo qual nascemos de Deus. Esta vida é uma participação da vida de Deus, e é, por sua natureza imortal, se a possuirmos neste mundo, temos o penhor da eterna bem-aventurança. Se não a possuirmos, ficamos excluídos para sempre da sociedade divina. Ora, o meio regular
instituído por Cristo para nascer para esta vida, é o batismo. Conheceis o episódio contado por São João da conversa de Nicodemos com Nosso Senhor. Aquele doutor da lei judaica, membro do grande conselho, vai ter com Jesus, sem dúvida, para ser seu discípulo, pois o considera como um profeta. Respondendo à sua pergunta, diz Nosso Senhor: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos, que não compreende, pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Que responde Nosso Senhor: a mesma coisa que já tinha dito, mas agora com forma ainda mais detalhada. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nosso Senhor estabelece em seguida um contraste entre as duas vidas, a natural e a sobrenatural. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E conclui repetindo outra vez: não te admires de eu ter dito, é preciso nascer outra vez. A Igreja, no Concílio de Trento, fixou a interpretação deste passo que aplica ao batismo. A água regenera a alma pela virtude do Espírito Santo. A ablução da água, elemento sensível, e a efusão do Espírito, elemento divino, unem-se para produzir o nascimento sobrenatural. É por isso que já dizia São Paulo: Deus salvou-nos não pelas obras de justiça que talvez tivéssemos praticado, mas pela sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, Salvador nosso, para que, justificados pela sua graça, sejamos desde já, pela esperança, herdeiros da vida eterna. O batismo constitui, pois, o sacramento da adoção. Mergulhados nas águas sagradas, delas renascemos para a vida divina. Por isso São Paulo chama o batizado homem novo. Deus, fazendo-nos participar liberalmente da sua natureza, por um dom que excede infinitamente as nossas exigências, cria-nos, por assim dizer, de novo. Somos, segundo a expressão do apóstolo, uma nova criatura. E visto que esta vida é divina, é um dom das três pessoas da Santíssima Trindade. No começo dos tempos, a Trindade presidiu a criação do homem, e é também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se opera esta nova geração. No entanto, como o dão a entender as palavras de Jesus e de São Paulo, é atribuída especialmente ao Espírito Santo, porque foi principalmente o amor que levou Deus a adotar-nos. Este pensamento é posto bem em relevo nas orações com que o bispo do Sábado Santo benze a água batismal que deve servir para a administração do sacramento. Ouvi algumas dessas orações cheias de significado. Deus onipotente, enviai o Espírito de adoção para regenerar estes novos povos que vão nascer da fonte batismal. Lançai, Senhor, os vossos olhares sobre a vossa Igreja e multiplicai nela as vossas novas gerações. Em seguida, o bispo invoca o Divino Espírito para santificar essas águas. Que se digne fecundar por uma secreta união da sua divindade esta água, preparada para a regeneração dos homens, para que, do seio imaculado desta divina fonte, tendo concebido a santificação, saia uma raça celestial, uma criatura renovada. Todos os ritos misteriosos que a Igreja, neste momento, se compraz em multiplicar, todas as invocações dessa magnífica bênção, cheia de simbolismo, estão impregnados deste pensamento. É o Espírito Santo que santifica essas águas para que os que nelas forem mergulhados nasçam para a vida divina, depois de terem sido purificados de todas as faltas, para que todo homem a quem for aplicado este mistério de regeneração renasça para a perfeita inocência de uma nova infância. Tal é a grandeza deste sacramento. É o sinal eficaz da nossa adoção divina. É por ele que nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e somos incorporados em Cristo.
Além disso, é Ele que nos abre as portas de todas as graças celestiais. Não esqueçais nunca esta verdade. Todas as misericórdias de Deus a nosso respeito, todas as suas condescendências, derivam da nossa adoção. Quando fixamos os olhares da nossa alma na divindade, a primeira coisa que nos é revelada dos eternos desígnios de Deus a nosso respeito é o decreto da nossa adoção em Jesus Cristo. E todos os favores com que Deus pode acumular uma alma neste mundo, até ao dia em que se vier a comunicar a ela sem limites, na beatitude da sua Trindade Santíssima, tem por primeiro elo ao qual se prendem esta graça inicial do batismo. Foi nesse momento predestinado que entramos na família de Deus, nos tornamos da raça divina, recebemos em princípio a garantia da herança eterna. No momento do nosso batismo, pelo qual Jesus Cristo gravou na nossa alma um caráter indelével, recebemos o penhor do Espírito Divino, que nos torna dignos das complacências do Eterno Pai e nos garante, no caso de sermos fiéis em conservar este penhor, todos os favores concedidos àqueles que Deus considera como filhos. É por isso que os santos, que têm uma visão tão clara das realidades sobrenaturais, tiveram sempre um tanto apreço à graça batismal. O dia do batismo marcou para eles a aurora das liberalidades divinas e da glória futura.